Alô, meus amigos, mais um bate-papo com Geraldo Câmara nessa bodega do sertão que a gente olha para cima e diz eu estou no sertão. Olha para o lado e diz eu estou no sertão. Tudo aqui é o sertão. É o sertão ou não é, Vinícius? É o sertão. É ou não é, meu amigo? Hein, Celcinho? Celso Ribas Júnior, que chega de Brasília para dar o melhor dele no Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, não é não? É isso aí, muito bem. Quando puder, mostra aí a careca dele, porque é luminosa, você botando uma luzinha em cima, você já viu o que vai acontecer. Ele virou holofote. Bom, agora tome cuidado para não usá-lo com farol errado e não ficar mal no trânsito, viu? Senão eu conto para o diretor-presidente do Detran, entendeu? Que você anda dirigindo por aí na legalidade, sem tomar nada, numa boa, aprendeu como manda o figurino, não é não? Pois é, por isso é que eu estou com o meu amigo, Antônio Carlos Gouveia, o famoso Cacá, aqui conosco, ele que é o diretor-presidente do Detran Alagoas. Tudo bom, Cacá? Tudo bem, fazer o registro da minha alegria de poder mais uma vez estar aqui dando informações e principalmente com você, que é essa figura, além de extremamente querida, carismático e fazendo um programa para prestigiar um restaurante como esse, a Bodega do Sertão. Bom, me sinto muito honrado, muito feliz, e a Bodega é referência para todo alagoano, como todo turista que quer usufruir de um paladar diferenciado, de um paladar extremamente bom. Olha, parabéns. Arranjou um garoto propaganda para a Bodega do Sertão. O negócio está bom demais, não, Cacá? Mas é verdade. Cacá, da última entrevista para cá, ou no balanço desses últimos 6 meses, qual é o resultado que você aplicaria a você mesmo? Veja, foi, como eu disse lá atrás, o maior desafio da minha vida. Entretanto, um desafio que se renova a cada dia, trazendo um sentimento de missão cumprida. Certo. O Detran de Alagoas ele tem uma política voltada para o trânsito hoje, que o maior esforço nosso é diminuir acidentes. Perfeito. Um universo de mais de 750 mil carros, 250 mil motos se conflitando a cada dia nas vias que se remetem a mais de 10, 20 anos atrás, quando era uma frota de menos de 500 mil carros. Então duplicou-se essa possibilidade e as vias permanecem as mesmas. Então hoje o Detran de Alagoas tem uma política voltada para campanhas, como também para uma fiscalização, que a própria população de Alagoas hoje se vê vinculada quando vês a abordagem, não para criar nenhum tipo de constrangimento, mas para se ter a certeza que o cidadão tem habilitação, para se ter a certeza que o carro está de forma regular e que não há margem para qualquer tipo de favorecimento, independente de quem seja. Veja que há mais de um mês atrás, uma pessoa de muita referência e muita indicação na atividade do futebol teve o seu carro apreendido porque aquela máquina da OCR verificou que ele tinha um emplacamento atrasado. A famosa máquina da OCR. Eu quero que você explique essa máquina depois. Essa máquina... Não, depois então, esse carro foi apreendido fruto de que ele tinha mais de 3 anos um emplacamento atrasado e criou-se uma situação de justificativa e não teve margem para não fazer outra coisa senão o carro ser conduzido para o depósito do Detran. As pessoas que têm seus carros apreendidos, elas têm que entender que é uma política hoje de controle, é uma política sistemática, nem parceria com a Defesa Social. Quanta situação se vincula hoje que se inibe um carro objeto de um furto, um carro objeto de uma fraude, um veículo que tem necessariamente a questão clonada, que há algo que no século XXI, onde se remete um sistema de controle, ainda se vislumbra situações como essa. Veja, se falar de carro clonado, veja que absurdo. É verdade, exatamente. Então o estado de Alagoas está também nesse patamar. Mas a minha maior indicação de alegria, a minha maior indicação de realização foi o evento que se deu mês passado com a AND. Exatamente. A Associação Nacional dos Detrans fez uma reunião no estado de Alagoas, onde capitaneamos os 27 estados da federação. Foi a primeira reunião que teve o presidente do Denatran. E fizemos a abertura desse evento com Sua Excelência, o governador do estado, na sede do Detran. Presentes lá. E graças a uma participação efetiva, não só dos órgãos de controle, como da sociedade, pôde-se verificar que o Detran de Alagoas está hoje partindo, digamos assim, para um caminho de absoluta blindagem, onde não se permite, onde não se paira qualquer tipo de interpretação para qualquer coisa que se faça. Veja bem, eu considero isso uma das coisas mais importantes no Detran de Alagoas, até porque existem outros Detrans por aí que ainda continuam nos famosos malfeitos. Isso. Mas você conseguiu, em tempo recorde, fazer uma moralização ali dentro. Eu diria até que ela começou um pouquinho antes, claro. Mas, na verdade, você conseguiu tocar um planejamento de moralização completamente diversificado lá dentro, num tempo muito rápido. Isso só se deu porque a gente trouxe os órgãos para dentro do Detran. Na hora que você escancara e que você compromete os órgãos,
Isso é razão de ter uma fiscalização. Hoje eu não posso, por uma questão de absoluta responsabilidade, mas já existem alguns inquéritos transitando que remete a uma conduta de comprometimento de pessoas que tinham uma prática absolutamente descabida, que no meu sentido não era caso de procedimento administrativo, era caso de polícia. E foram abertos esses processos. Com muita tristeza, mas eu não sou nenhum palhaço, nem nenhum imbecil para estar no órgão desse vendo as coisas equivocadas, para não dizer erradas e aplaudir ou fazer vista grossa. Não há espaço para isso. Com certeza. Então isso faz com que a gente tenha uma convicção de tentar fazer o melhor. Agora, dentro desse contexto de moralização, dentro desse contexto de responsabilidade, a gente tem que ter a preocupação maior que é trânsito. E trânsito você só pode fazer hoje, está entendendo e fazendo valer para a redução de números. Muito bem, mas antes disso, você tocou no assunto do fazer lá dentro, a moralização, ok? Evidentemente que você habitava um campo de guerra, porque o Detran era uma fonte inesgotável de recursos para quem queria fazer transações erradas. E aí, evidentemente, que tem muita gente que saiu do negócio ou não saiu ou ficou com raiva. Como é que ficou você nessa história? Veja, não deixa de ter alguma situação que a gente cria um ambiente de constrangimento. Constrangimento esse que às vezes vem para nós gestores aquela coisa da hostilidade, porque o cidadão tinha todo um mecanismo de vinculação e de repente ele se vê do dia para a noite sem isso. Mas o que importa é que eu moro nessa cidade, eu vivo nesse estado, minha família é daqui, e eu quero chegar em casa dormir. Claro. E dormir com a consciência tranquila de que estou fazendo o melhor. Ainda que para isso algumas pessoas se sintam atingidas ou criam algum ambiente de hostilidade. Entretanto, é um foco que o governo Renan Filho tem, que é fazer mais com menos. E você só pode fazer mais com menos dentro de uma estrutura que você necessariamente mostre a sua capacidade, do seu discernimento de tentar fazer o melhor. Muito bem. Nesse contexto, o Detran de Alagoas, ainda que ele tenha recurso, mas ele entrou num processo também de economia. O estado de Alagoas como um todo está num procedimento de muita redução. Para vocês terem uma ideia, no mês de maio, equivalente ao ano de 2014, o Detran de Alagoas teve um custo mensal de R$8.600.000. Esse ano, mês de maio de 2015, com aquela estrutura grande, com toda uma estrutura maior, com mais serviços, nós gastamos R$6.200.000. Quer dizer, então você consegue fazer mais por menos, tirando toda aquela situação. O Detran de Alagoas hoje não comporta adiantamento do servidor nenhum. O Detran de Alagoas, quando vai fazer uma viagem, tem uma justificativa enorme para o pagamento de uma diária. O Detran de Alagoas reduziu mais de 30 carros da sua frota e por isso também reduziu a gasolina. E tudo isso dentro de um propósito que o governador Renan Filho acompanha isso mensalmente, zeloso que é, para fazer com que o Detran de Alagoas torne-se tudo aquilo que se possa a sociedade ter. Certo. Quer saber, primeiro, onde se aplica o dinheiro do Detran? Perfeito. De que forma? Boa pergunta. Onde se aplica o dinheiro do Detran? Se aplica em benefício dele mesmo e na estrutura hoje de parceria com o próprio governo do Estado. É um absurdo nós termos uma sede daquela, termos um universo de atendimento que eu consegui fechar um mês, a administração conseguiu fechar um mês de junho de 2015, de janeiro, quando eu entrei, até junho de 2015, com 670 mil atendimentos. É enorme o número de pessoas e a grandiosidade dessa busca por um serviço. Atendimento, e eu tenho informações a esse respeito, que mudou completamente. É um atendimento rápido, eficiente. Pronto, isso está acontecendo. Tudo isso no mundo moderno de informática, de computador, de WhatsApp, você não pode tolerar e permitir aquele servidor que trabalhe de forma na contramão de tudo isso. Então ele tem que trabalhar de forma entusiasmada, de forma vinculada a um propósito. E graças a Deus o Detran de Alagoas hoje ele tem 3 pessoas de fora dessa estrutura. Todos são servidores do órgão. E aí eu estou tentando trabalhar esse estímulo, estimular a autocapacidade dele de fazer o melhor. Veja, o Detran de Alagoas participou de uma corrida. Eu nunca tinha corrido na minha vida. Resultado, uma loucura. Tive que correr quase 2,5 km para dar uma motivação com o servidor no sentido daquele desafio. Perfeito. E essa corrida teve mais de 950 pessoas inscritas. Beleza. E a gente na Avenida da Paz. O Detran de Alagoas hoje tem um movimento dentro do Detran que sempre, entre o dia 13 e 15, faz-se o terço com os servidores. Já pensou? Quer dizer, então isso é uma coisa que você também, tudo que você faz na vida, que você coloca Deus na frente, que você bota um sentimento de vinculação e comprometimento, todo mundo vai naquela mesma linha. E então, cria dignidade. Pronto, isso é que é o principal. E além disso, a gente tem aquelas parcerias que se amplia uma estrutura do Detran. Em que aspecto? Toda primeira segunda-feira do mês já fizemos 7 reuniões com as autoescolas. A autoescola era algo que trazia sempre uma situação de dificuldade entre a relação de Detran com a autoescola. Hoje todo mundo está junto, todo mundo construindo um propósito. A banca examinadora,
que tem um índice E de as reprovação. clínicas? As clínicas também, quer dizer, Era o mesmo na minha administração esquema. já suspendemos duas, Olha veja, aí. duas clínicas, por quê? Porque ainda se havia um conceito diferente daquilo que hoje se apresenta, quer dizer, não cabe mais. Hoje o próprio usuário que tem alguma benesse, ele mesmo denuncia no WhatsApp. É verdade. Então essa forma de se fiscalizar, mas essa forma de trazer a responsabilidade, faz com que a gente tenha o sentimento de chegar aqui, botar a face para a sociedade alagoana, dizer que é um desafio, mas que está valendo a pena, dizer que para mim, como cidadão de Alagoas, é uma honra participar de um governo capitaneado pelo governador Renan Filho, que tem deixado no Detran toda uma estrutura de independência, toda uma estrutura de realização, com a possibilidade de a gente fazer o escancarar, ou seja, vamos dar à sociedade informações. Para que é o Detran? Para que serve o Detran? Como exemplo disso, nós fizemos a semana passada em Maragogi um evento onde o Detran de Alagoas, por delegação, assumiu a coordenação do trânsito, justamente para que a gente faça essa parceria. 12 municípios do estado de Alagoas têm um trânsito municipalizado, de 102 é muito pouco. A responsabilidade nossa faz com que a gente tenha que, até o final do ano, ter no mínimo 60 municípios. E para isso o Detran de Alagoas vai subsidiar, vai capacitar, vai orientar, até fazer o encaminhamento, subsidiando, digamos assim, um formato de um projeto de lei para que essa municipalização traga a possibilidade de gerar convênio. Convênio gera recurso, recurso gera parceria. Aquela entrevista que nós demos a você às vésperas do Carnaval gerou um sentimento de muita realização e você não imagina o alcance que você conseguiu naquela entrevista, como sempre o seu programa muito bem situado, fazendo com que as pessoas pensassem duas vezes ao ingerir qualquer tipo de bebida alcoólica, dirigir. Perfeito. Consequência disso, numa mesa com Polícia Rodoviária Federal, com Batalhão de Trânsito, com Detran, com DR, Exato. com SMTTs, uma morte por acidente de automóvel não teve no Carnaval. Maravilha, maravilha. Então isso já foi uma realização no sentido de quando a gente está junto, a gente se fortalece num propósito de construir algo. Agora me diga uma coisa, e aí eu tenho que colocar, não o Detran em xeque, mas eu tenho que colocar o sistema em xeque. Você ia falar sobre a política, por exemplo, de trânsito. Ninguém pode fazer uma boa política de trânsito se não houver por trás uma boa política de infraestrutura que ajude o trânsito a ser bom. As ruas boas, as ruas bem calçadas, que não haja problema de buraco, que não haja uma série de coisas. Até que ponto o Detran pode e deve influir nessa infraestrutura? Ele deve influir, começamos a fazer isso com o ciclista. A banca examinadora nunca tinha estado, nem nunca tinha ouvido falar na possibilidade de o exame para aquele cidadão que vai ter a sua primeira CNH ser vinculado com a presença do ciclista. Por uma portaria nossa, construída num ambiente com os próprios ciclistas, editei e todos aprovando. Na outra semana, nós tínhamos 6 bicicletas estáticas na banca examinadora e aquele cidadão que vai ter a primeira CNH, ele vê um ciclista de forma estática, a bicicleta e o manequim. Então, ainda que a rua não tenha 1,5 metro para ele cumprir aquele respeito da distância, mas ao ele ver um ciclista, hoje ele instintivamente sabe que foi pontuado aquela exigência dele recuar 1,5 metro, no mínimo ele freia. Hoje e antes ele acelerava, colocando o carro até por cima. Exatamente. Então, são mudanças de comportamento que eu sei que eu não vou ter uma via, nem o Estado de Alagoas terá condições de colocar esse recuo de 1,5 metro em todas as situações. Mas a gente tem que começar a fazer algo. Eu não posso botar o obstáculo como sendo a grande dificuldade minha para me acomodar. Então, o que é que a gente colocou? Colocou-se a bicicleta estática e, para perplexidade, alegria e realização, os números de atropelamento, ao menos nesses últimos 2 meses, veja que reflexo, são milhares de pessoas que vão tirar a sua CNH por mês. Milhares de pessoas são submetidas. E na hora que ele não dá aquele recuo de 1,5 metro, ele perde ponto e o ponto faz com que ele não seja classificado. Essa questão está sendo colocada na prova teórica também. Então, aquele cidadão que está tendo a sua primeira CNH, ele já fica na mente a figura do ciclista. Como um exemplo pontual, vai ter agora uma movimentação enorme do Detran para uma campanha de lógica, inclusive para isso, acerca do motociclista. Para a semana é o dia do ciclista. E esse dia do ciclista, por uma simbologia dos acidentes que pairam sobre a cidade de Arapiraca, nós vamos fazer um evento lá, de uma forma pedagógica, educando, mostrando e não responsabilizando, mas punindo sim para aquele infrator que tenha, digamos assim, uma falta de zelo no dirigir e no conduzir o seu veículo. Tudo bem, agora você está falando do condutor do automóvel. Não é isso? Exatamente. Mas eu quero falar do condutor da moto, porque o condutor da moto, ele é altamente provocativo. Exato. Ele se comporta dentro do trânsito como um alucinado. Você está dirigindo o seu carro, de repente, aquele negócio que passa por você, ele passa por um lado, passa pelo outro, ele te atropela, ele vai pela frente, não sei não, eu acho que eu vou pedir licença para ir aos comerciais, porque eu fiquei nervoso. Um mundo de moto que passou agora pelo meu carro, ok?
Ok. Posso ir lá? Deve. Ok, então eu vou até os nossos comerciais, lembrando a vocês que a Teto Empreendimentos Imobiliários, empreendimentos, planejamento, etc., está com um enorme lançamento ali em Riacho Doce, que é o Riacho Doce Residence, e que é fantástico, e que você precisa conhecer, porque 303 apartamentos, todos voltados para o mar, meu amigo, não é brincadeira não, é um empreendimento diferente. Serve para o investidor, serve para o solteiro, serve para o casal sem filhos, serve para os idosos, serve para tanta gente e ainda tem mais. Você pode fazer serviço de hotelaria e você vai ter serviço de hotelaria que você só paga se você usar. Então, lavanderia, essas coisas, tipo, se você usar. Vá conhecer o Riacho Doce. Dizer para você conhecer o buffet da Isabel Pinheiro, tenha paciência, não dá. 20 anos muitíssimo bem comemorados, muitíssimo. Ainda semana passada, ela foi alvo de uma belíssima homenagem na entrega do Oscar Alagoano, onde ela teve o prêmio Master. Lá. É sempre reconhecida, não só pelo seu trabalho, pela sua competência, mas pela sua simpatia, não é? Agora você veja o seguinte, semana sim, semana não, o bate-papo muda. Sai da Bodega do Sertão, vai para o Filé do Zezé. Sai do Filé do Zezé, vem para a Bodega do Sertão. E por aí vai, e dá sempre certinho. Ainda esse mês faremos um programa, um Almoçando com a Notícia, ao Gás Conforto, ali no Passeio Estela Maris, para que você conheça a utilização do gás encanado, que é o que a gente chamava de gás natural. Hoje é o gás encanado. E vale a pena você passar por lá e conhecer, ok? Voltamos já.